Então, voltamos agora, né, estudando aí os laudos de avaliação, e como eu disse na última aula, agora nós vamos aplicar os conceitos teóricos ali sobre o nosso laudo, né, como é que eu uso coerência, conceito de coerência, de coesão, nos laudos de avaliação. Deixa eu só mudar aqui o meu ponteiro, para ficar melhor para a gente se comunicar. Então vamos lá. Aplicação dos conceitos textuais de coerência e coesão aos laudos de avaliação. O laudo, como um todo, você já viu, ele deve fazer sentido. Para demonstrar esse sentido, ele vai ter que usar os elementos linguísticos corretos, né? O avaliador, ao executar uma avaliação, ele tem que ter ideia desse todo que ele está produzindo. De onde eu estou saindo, de onde eu estou começando, qual caminho eu estou percorrendo e onde eu vou chegar. Tá? Eu gosto muito da ideia de que para conseguir fazer isso, o avaliador também tem que ter uma ideia do todo no qual ele está inserido. E é aqui que entram, meus caros alunos, todo aquele conhecimento teórico que nós vimos nas primeiras unidades. Né? O que é uma avaliação, que a avaliação de bens não é uma ciência exata, qual é o conceito de valor de mercado, né? O que é um imóvel urbano, o que é um imóvel rural, o que é um custo de reprodução, o que é um custo de reedição. Todo esse conhecimento vai situar você no meio, né, da produção de um laudo. Ele é o seu norte. E sabendo onde você está atuando, o que você está fazendo, as chances de você produzir um bom laudo, né, aumentam enormemente. Um bom avaliador deve criar um laudo de avaliação que consiga demonstrar de forma clara, coerente, desde o objeto de trabalho ao qual ele se dedicou, qual é o bem, a forma como esse trabalho foi feito, como eu fiz isso, que etapas eu percorri, a metodologia que eu empreguei, tá? E a conclusão lógica a qual o avaliador chegou, que é o valor de mercado. Mas vejam, o valor de mercado, ele é só a linha de chegada, mas não é a linha de chegada que importa. Importa todo o caminho. É o caminho que você percorre e vai mostrar nesse laudo que vai dar sustentação para ele. É esse caminho que você vai botar no laudo, né, que vai demonstrar todo o seu conhecimento, o seu domínio da avaliação de bens. Tá? Não interessa só o valor eu posso fazer aleatório. Eu já vi pseudolaudos de uma página. Isso é atribuição de preço, como nós já discutimos. Inclusive, se não me engano, já mostrei isso para vocês aqui nas aulas. Né? O que interessa é tudo, é o caminho, como eu fiz, né? Qual é o objeto, qual a metodologia que eu usei, como eu cheguei a essas conclusões. Por isso que eu afirmo que a qualidade do laudo começa na compreensão do papel que você está exercendo, na compreensão dos conceitos que você aprendeu, tá? E de como você está aplicando esses conceitos a um caso concreto específico. Na confecção do laudo, você não vai se preocupar, portanto, só com as regras gramaticais, ortográficas, mas você vai sempre buscar uma visão do todo. Você está escrevendo um texto que tem que fazer sentido, tá? Para o seu leitor. E nossos colegas do Paraná, Araújo de Freitas e Batista Júnior, são muito felizes quando colocam na obra deles Oficial de Justiça que a avaliação será tão boa quanto a racionalidade dos seus fundamentos, e nesse sentido é a justificativa e não a conclusão propriamente o núcleo do convencimento. Por que convencimento? Porque nosso sistema judiciário
é baseado, nosso sistema jurídico é baseado no paradigma do convencimento racional do juiz. Está lá no 371 do CPC. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Então, quando você produz um laudo, todo esse caminho que você percorreu, tá? Todo esse caminho que você percorreu, a metodologia, tudo isso vai trabalhando para formar coerência, né? Que, se utilizada junto com a coesão, com os elementos corretos, vão ser a justificativa forte, né? Que será, por sua vez, o núcleo do convencimento. Por que a gente está falando de núcleo de convencimento? Porque a avaliação de bens não é uma ciência exata. Se eu pegar dois avaliadores para avaliar o mesmo bem, com a mesma capacidade, e eles, no momento da composição da amostra, um tem contato com alguns objetos amostrais e outro com outros objetos, esses laudos podem ter valores diferentes, né, conclusões diferentes, próximas, se espera, mas não é exata, tá? Não vai ser mesmo ali, os mesmos centavos, os mesmos reais, né? Existe uma margem de tolerância para isso, né? Daí a importância de você perceber que construir um laudo não é só colocar o valor lá, né? É você fazer toda essa construção. Inclusive, a ausência de fundamentação, como nesse exemplo dessa decisão aqui da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela é motivo de anulação, tá? A ausência de fundamentação, a justificar os critérios utilizados na avaliação, divergência com o laudo elaborado por engenheiro, apontando valor muito superior ao indicado pelo oficial de justiça, circunstância que justifica a determinação de nova avaliação por profissional habilitado. Então, veja, a ausência de fundamentação pode derrubar um laudo. A ausência de fundamentação pode derrubar um laudo, né? Além disso, eu vou até cortar aqui para mim a imagem. Agora é mais um compartilhamento da minha experiência profissional, né, do que talvez como professor. Como colega. Demonstrando todo o caminho que eu percorri, demonstrando que eu segui todas as normas técnicas, traçando tudo isso no meu laudo, eu me resguardo de eventuais questionamentos, porque nós atuamos num contexto de litígio, nós atuamos num contexto de conflito social. Se não tem conflito, não precisa intervenção do judiciário. Se em algum momento chegou para você uma ordem para fazer uma avaliação de determinado bem, esse bem é alvo de um litígio, seja lá pelo motivo que for, né? Então, e vocês, pela experiência profissional, devem ter isso em mente também, já devem ter esse conhecimento, a parte que está ali perdendo aquele litígio, às vezes ela usa o seu direito de espernear e começa a procurar bodes expiatórios, né? Ela começa a procurar maneira de tirar a atenção do objeto processual e tenta transformar o oficial de justiça em réu. Se você fez um laudo sem fundamentação, se você fez um laudo mal feito, incoerente, se você não mostrou o que tem que ser mostrado no laudo, você pode ter problemas, pode ter que se explicar. Agora, se você seguiu tudo, né, que a norma técnica determina, se você seguiu todos os passos, está tudo ali claramente demonstrado, como determina o código, linguagem simples e clara, mostrando como você chegou às suas conclusões, você está resguardado, né, você não pode ser responsabilizado em hipótese alguma. Você pode até ter que responder a algum despacho, mas você vai dizer na sua certidão que você seguiu todas as normas técnicas, né, você vai talvez citar algum termo técnico da norma, você não vai ter maiores dores de cabeça. Então, fica aí essa dica, né, para vocês. Vale a pena investir na fundamentação do seu laudo. Vamos voltar, então, aqui para os nossos estudos, né? Como é que eu vou fundamentar esse laudo? Ora, fundamentar não quer dizer que você vai
encher de termos técnicos, tá? E vai ficar colocando ali um monte de cálculos complexos para impressionar. Por quê? Porque o destinatário está aqui, ó, no sistema judicial brasileiro, que é o juiz, ele não é um especialista. Você vai ter que explicitar alguns conceitos fundamentais, tá? Alguns conceitos fundamentais que norteiam a relação lógico-semântica. Vai. Porém, você não precisa exagerar nisso. Você tem que achar um equilíbrio. Nós vamos mostrar para você como fazer isso. Vamos dar uma olhada em dois exemplos, né, que eu coloquei aqui. São exemplos didáticos, fictícios, mas só para fazer um exercício sobre essa questão aqui da fundamentação. Imagina que você tem duas avaliações. Um primeiro laudo, né, poderíamos colocar aqui até entre aspas. Essa ferramenta aqui é muito restrita, tá? Eu não escrevo tão mal assim, não. Aqui é muito difícil controlar pelo mouse, tá? Que chega para o juiz assim, método utilizado, comparativo de atividade de mercado, valor de mercado do bem, 100 mil reais. E um outro laudo, que diz assim, conforme preconiza a BNT, norma tal, em seu item 7.5, a metodologia deve ser compatível, para a identificação do valor de mercado, sempre que possível, tem que se usar o método comparativo de atividade de mercado, segundo esse método, né? Ele identifica o custo do bem por meio de tratamentos técnicos dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. Portanto, para a realização da presente avaliação, foi efetuada uma pesquisa de mercado, identificando imóveis em situações equivalentes e com as mesmas características do imóvel avaliando, no mesmo bairro ou em bairros vizinhos e similares, de tal modo que a comparação seja possibilitada. E depois esses foram ponderados ainda os atributos por homogeneização para a formação dos preços. Tal método é o denominado comparativo direto de dados do mercado, ou seja, eu faço uma pesquisa de mercado e uso esses dados para chegar no valor de mercado. Né? Valor do bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que o valor de mercado é a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente conscientemente um bem numa data de referência dentro das condições de mercado vigente. Esclarecemos, então, que a definição de valor de um bem não é uma ciência exata, mas é o resultado obtido através da aplicação de uma metodologia específica, no caso, o método comparativo de dados de mercado. Desta forma, conforme for demonstrado ao longo do presente laudo, avalio o bem em 150 mil reais. É fictício, tá? É só para vocês responderem a seguinte questão. Qual é mais convincente? Tá? Qual tem uma fundamentação melhor? Qual tem um núcleo de convencimento mais forte? Então, com esse exemplo didático, fictício, né, nós conseguimos perceber, espero que tenham percebido, a importância de você explicitar alguns conceitos, né, de você fazer uma fundamentação para sustentar a sua avaliação. Isso não é um laudo, vou deixar claro mais uma vez, é apenas ilustrativo da diferença de eu jogar um preço, atribuir um preço, ou de eu fazer uma fundamentação para mostrar como eu cheguei nessa conclusão. Na próxima etapa, vamos falar de vistoria e exame, né, que são os elementos base para que você possa fundamentar o seu laudo. Então, agora já vamos dar um passo aí mais concreto ainda, né? Entrando na vistoria e no exame, a gente já dá um passo além dos conceitos abstratos para o mundo concreto. Então, as coisas daqui para frente vão ficar cada vez mais palpáveis nesse curso. Tenho certeza que vocês vão gostar disso. Até daqui a pouco, nos vemos. Forte abraço.